Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estou gravando a introdução aqui meio rapidinho, mas como vocês viram no título, é minha semana de provas. Começa hoje, segunda-feira, dia 27 de novembro, e vai até primeira semana de dezembro, não lembro certinho, mas é só segunda-feira, só sei que é em dezembro. Mas enfim, estou aqui, como é só a prova e depois a gente é liberado, então não preciso levar minha mochila grande, é normal. Então eu estou com essa aqui de couro pequenininha, que às vezes eu carrego para alguns cantos mesmo, justamente quando não tenho muita coisa para levar. E aí eu estou aqui arrumando as coisinhas que eu vou precisar levar. E assim, confesso que eu não estudei para a prova de hoje, então eu estou indo literalmente na cara da coragem com o que eu aprendi prestando atenção na aula. Mas enfim, né? Seguimos, depois eu conto pra vocês como que foi a prova. Mas aí, o que eu estou levando é fone de ouvido, tanto com fio quanto sem fio. Isso aqui é mais, tipo, pra quando eu estiver no ônibus mesmo, e depois da prova eu não sei se eu vou ficar na biblioteca, se eu vou pro ônibus. Mas enfim, eu estou aqui com os dois fones que eu vou levar. Aí tem meu chiclete, que não pode faltar, né? Eu não vivo sem meu chicletinho. Que daí é aquele que você abre assim, tem um monte. Aí é aquele chiclete assim. No caso aqui saiu, essa partezinha aqui abriu, mas enfim, tá acabando, já tem mais 4. E esse aqui é do verde, que eu coloquei aqui porque só tinha um. Então eu deixei tudo junto. Aí tem a minha carteirinha do ônibus, tem o meu carregador portátil e o fio, né? O cabo. Tenho o Kindle também, porque primeiro que eu tenho que devolver pra minha amiga hoje, porque eu peguei emprestado dela, né? E como tá acabando a semana de aulas. Na verdade, semana de aula já acabou, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Aí estou aqui, eu vou levar pra ler, talvez, ler no ônibus, né? Ou não sei se eu vou ler slide no ônibus, se eu vou ler livro, mas enfim, tá aqui pra eu devolver, então já vou levar também. E está aqui o meu kit pra semana inteira também, que é a caneta preta, a lapiseira e a borracha. Aí estarei levando guarda-chuva também, porque tá um tempo, assim, meio estranho, meio doido. Então, eu estou com medo de chover. Aí, caso chova, eu tenho guarda-chuva. E tem a minha garrafa também. Essa garrafa aqui é daquelas de 2 litros. Pra controlar a quantidade de água que eu tomo por dia, porque minha meta no momento está de 2 litros. Então, eu comprei justamente a de 2 litros, porque quando eu tomar ela inteira, eu sei que eu vou ter tomado 2 litros no dia. Aí tem aqui, né, falando a quantidade de água, e do lado tem algumas frasezinhas motivacionais pra você. E aí, basicamente, é isso que eu estou levando. Moletom, eu ainda estou decidindo qual que eu vou levar, e se eu levar, na verdade, também. Não tenho certeza se eu vou levar. E eu estou pensando em levar marmita também, mas eu não sei se eu estou afim de depois da prova. Eu só tenho uma prova hoje, então eu estou pensando se no momento depois que eu sair da prova eu estarei afim ou não de descer pra esquentar minha marmita e comer na mesinha lá bonitinho antes de ir pro ônibus. Mas enfim, aí agora eu vou colocar tudo aqui. Ela, tipo, é pequena, mas tem muito espaço. Ela é enorme, tanto que cabe até caderno aqui, tipo, tranquilamente. E aí eu vou organizar agora. Repara que eu já tinha falado para ti. A principal função desse tecido é gerar o movimento no teu corpo. Movimentou, tem músculo atuando ali. Por exemplo, pisca o olho, músculo. Pelo arrepiou, tem. Bom, gente, então estou aqui pra contar um pouquinho sobre como foi, né, minha semana de provas. E ela oficialmente acabou. A última prova foi dia 4 de dezembro, na segunda-feira, igual eu falei, que minha última prova seria na primeira semana de dezembro. E, bom,
Começando que, se eu não me engano, no segundo dia de prova, eu acho que foi ou na terça ou na quarta, não lembro, mas tava chovendo muito, tipo, muito, assim, na região, na minha cidade, na cidade da faculdade, nas outras cidades, assim, por perto, na região mesmo, e chegou a, tipo, acabar a força da faculdade, então eles cancelaram as aulas, né, as provas, no caso, e aí depois, tipo, os cursos tiveram que realocar para algum outro dia para o pessoal fazer. Que daí, no meu caso, passou pro último dia. Então, quando eu teria que fazer uma prova só, a gente teve duas no dia, porque era mais fácil do que colocar em um outro dia separado, porque tinha alguns ônibus que não rodavam mais, e aí o pessoal ia ter que pegar carona, nem todo mundo consegue, então eles decidiram deixar duas provas num dia só. E que, sinceramente, eu fiquei assim muito contente de ter trocado a data, porque aquela prova era uma prova assim muito difícil e apesar de eu ter estudado, eu senti que eu não tinha estudado o suficiente, sabe? Que faltava muita coisa ainda. Então eu tive mais ali alguns dias extras para poder estudar aquele conteúdo. E como vocês viram no vídeo passado, né? Foram chegando várias compras que eu chamo de meus melhores investimentos. Então tem um vídeo que eu apareci que eu tava assistindo vídeo aula e eu estava com um caderno, usando o caderno porque ainda não tinha chegado. Mas para essa prova, assim, que foi adiada, eu usei aqui o tablet, né, que eu tenho. Daí eu tava usando ele, eu aproveitei porque seria a última prova, então eu peguei e falei assim, vou usar ele para estudar para já estrear, porque o motivo de eu ter comprado foi para estudos. Então, peguei e falei assim, vamos testar já estudando para uma prova. E deu super certo, porque assim, eu fiz meio corrido e também não deu tempo assim de eu testar tanto, mas eu consegui colocar fotos, por exemplo, no meio dos resumos, né? No primeiro dia também eu cheguei a comentar que eu tava pensando em levar moletom e marmita. E aí eu só quero dar uma explicadinha aqui, porque eu esqueci de gravar essa parte depois. Porém, sim, eu levei moletom e ainda bem que eu levei, porque o lugar que eu sentei não era o meu lugar que eu normalmente sento. Eu fui lá pro meio da sala, quem assiste os vídeos antigos sabe que eu sento bem no cantinho, na última carteira da fileira. Então o ar assim chega em mim, mas não a ponto de ficar muito, muito gelado. Já pra quem tá no meio, o ar vai direto, não importa se tá lá na frente, no meio ou no final da fileira. E eu tava assim, entre o meio e o final, digamos assim, e o ar tava vindo muito em mim. E eu fiquei com frio. Mais um frio, gente. Juro. Fazia tanto tempo que eu não sentia tanto frio assim dentro da sala. Que daí que bom que eu levei o moletom. Porque daí eu só coloquei e consegui fazer a prova. Mas juro pra vocês, minha mão saiu gelada. Tipo, gelada mesmo da sala na hora que eu terminei de fazer a prova. E eu dei sorte que era prova online também. Porque se fosse prova física, no papel mesmo, que a gente tivesse que escrever, eu não conseguiria nem fechar a mão pra segurar o lápis. Pra vocês terem uma noção de como que ela tava gelada. E tipo, sabe aquele gelado que você perde a noção? Tipo, o tato, digamos assim, que você perde o tato. Eu tava mais ou menos desse jeito. Então, tipo, se fosse prova escrita, eu não ia conseguir fazer. Ou eu teria que mudar de lugar, porque não daria certo. E em questão de marmita, eu acabei não levando em nenhum dia. Eu tava pensando em levar em todos ou em alguns só, mas no fim eu acabei não levando em nenhum. Porque, como eu tinha falado, a gente tinha uma prova por dia só e depois era liberado. Então, eu queria voltar pro ônibus logo pra gente. Pra gente não, pra eu ficar lá podendo ler ou estudando pra alguma outra prova. Então, se eu fosse comer, eu perderia muito tempo. E como a gente ia sair mais cedo, tipo, que jeito, tipo, o pessoal do ônibus, mesmo quem tinha prova de segundo horário, ainda assim terminava mais cedo e a gente ia embora mais cedo que o comum. Então eu pegava e falava assim, eu como em casa e qualquer coisa, se eu sentir fome, eu compro alguma coisa na cantina. Então eu lavava dinheiro pra comprar. E eu tinha até pensado em filmar em alguns momentos, assim, pós-prova, mas ficava, assim, tanta correria depois que a gente saía da prova que daí eu acabei nem filmando nada. Eu só consegui filmar dois takezinhos mesmo.
na verdade, na faculdade, mas enfim. Agora, em questão de notas, por exemplo, meu boletim, assim, foi bem equilibrado. Não foram as melhores notas, mas também não foram as piores. E também é aquele negócio, né? Segundo bimestre, a gente sempre acaba dando uma relaxadinha a mais por ter se esforçado mais no primeiro bimestre. Então, a gente pode dar uma relaxada no segundo bimestre, mas também não tanto, né? Pra não correr o risco da nota ser tão baixa a ponto de você não passar. E no meu caso eu tô falando segundo bimestre porque a faculdade é dividida em semestre 1 e semestre 2. E aí cada um com 2 bimestres. Mas em uma escola, por exemplo, seria o quarto bimestre. Aquela prova que eu falei que eu não tinha estudado, no ônibus, no fim, eu acabei dando uma lida assim meio por cima nos slides, em alguns resumos. Fiz a prova, consegui ir bem até, eram 2 provas diferentes, mas eram todas online. E em uma eu acertei todas as questões, se eu não me engano, e na outra eu errei 2. Eram 5 questões cada, então eu acertei acho que umas 8, se eu não me engano, por aí, se minhas contas estiverem certas. Então, assim, foi uma nota ok, aceitável. E a única coisa que aconteceu é que, infelizmente, desde o primeiro bimestre eu estou de exame, porque eu não consegui entender o conteúdo de jeito nenhum de uma matéria específica. Então, minha média, sim, foi muito baixa, a ponto de nem se eu tirasse 10 no segundo bimestre eu ia conseguir passar direto, porque não ia bater, ia faltar 0,5 pontos, 0,50, mesma coisa. Enfim, aí eu já estava de exame direto, então eu precisava tirar o máximo de notas possível no segundo bimestre para diminuir minha nota no exame. E aí eu estudei bem e o tablet acabou me ajudando também, porque eu fui estudando por ele e eu já tinha feito outros resumos ali que eu tentava estudar, então eu revisei ele. A videoaula que eu estava assistindo, inclusive, era dessa matéria. Então, assim, eu me esforcei um pouquinho mais. Ainda assim, não consegui entender totalmente o conteúdo desse segundo bimestre também, mas foi muito mais do que eu tinha conseguido entender no bimestre passado. Então, assim, não vou precisar de tantos pontos no exame, que daí eu vou fazer dia 18. Mas, no geral, foi só essa matéria mesmo que eu fiquei com a nota mais baixa. O resto tá tudo ok, passei. E ano que vem é só tentar não ficar de exame de novo, né? E tentar, sim, outros métodos de estudo, por exemplo, pra eu não ficar de exame, porque não é uma coisa legal de você fazer, né? Tá lá todo mundo de férias e você tendo que voltar pra faculdade fazer prova de novo. Mas enfim, tudo sob controle. Então, essa foi minha última semana de provas desse ano, pelo menos. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. E até os próximos vídeos. Tchau!